Olá, meninas, muito boa noite, sejam bem-vindas. Chegando a nossa live semanal, hoje uma live especialíssima. Tem alguém por aí? Vou deixar um pouquinho o Instagram mostrar a nossa live, começar a mostrar para as nossas seguidoras a live de hoje. Sejam todas muito bem-vindas. Que alegria poder ajudar mais de degradação da nossa feminilidade, de degradação da visão da mulher. A gente perdeu o sagrado e a beleza feminina, então é preciso que a gente faça esse retorno nosso e esse retorno ajudando já, criando uma geração que vai se olhar, que vai se ver diferente. Né? Não adianta a gente só olhar para a gente só. Então a gente vai olhar também para aquelas que vêm para frente. Então a gente precisa deixar um legado, né, de mulheres que tenham essa visão do feminino de maneira diferente da nossa, né? Quem tem aí a minha idade, menos e mais, não faz diferença. Entre 20 e 60 anos estamos na mesma situação com relação à feminilidade. A gente está perdida, a gente não sabe exatamente o que é ser mulher, a gente não tem educação do feminino, a gente vive numa sociedade que quer degradar o feminino e também o masculino para que a gente vire uma coisa só, uma loucura, né? Então a gente perdeu essa noção e é por isso que a gente está aqui para falar sobre esse tema que é muito importante, tá bom? Fê, Maria, Luzia, Francis, Isla, Francisca, Kátia, Érica, minha aluna do Caminho do Florescer. Para quem está chegando por aqui pela primeira vez, não me conhece, não sabe quem eu sou, sejam bem-vindas. Sou Jaqueline Bastos, sou coach, mentora e facilitadora de círculos de mulheres. Sou uma apaixonada pela feminilidade. Busco ansiosamente, cada vez mais profundamente, a estudar a feminilidade através daquilo que Deus quis para a mulher. Tá bom? Vou esperar um pouquinho a Kátia entrar para eu chamá-la, para eu trazê-la para a nossa conversa. Enquanto isso, eu vou trabalhando aqui com vocês para me apresentar. Então, sou enfermeira de formação, né? Minha primeira formação é como enfermeira. Em 2014, em 2016, eu deixei a minha profissão, eu era gerente de enfermagem de um hospital, deixei a minha profissão para vir para dentro da minha casa, cuidar dos meus filhos, do meu esposo, da minha casa. Tudo nessa mudança aconteceu. Né? Durante esse processo, né? O processo começou em 2014, quando eu fui promovida e ao mesmo tempo um mês depois eu fiquei grávida do meu segundo filho, Samuel, que veio para botar ordem na casa, né? Depois da chegada do meu segundo filho, que foi o Samuel, eu já não era mais a mesma e acabei percebendo que eu estava fora do meu lugar, que era a minha casa. Tinha um emprego que tomava todo o meu tempo, tinha um emprego que não me deixava ser mãe, não me deixava ser esposa, eu terceirizava tudo. Por fim, eu estava explodindo, eu estava totalmente fora de mim, eu falei, eu não quero mais essa vida, né? Então, nisso, eu pedi demissão e vim para dentro da minha casa, tá? Nessa transição de vir para casa, Deus foi generoso comigo e me deu essa profissão que eu tenho hoje. Eu fiz um curso de coaching e comecei a trabalhar com as mulheres. No que comecei a trabalhar com as mulheres, por conta do meu passado, de eu ter sido uma menina muito carente e tal, eu comecei a trabalhar com mulheres solteiras para se resgatarem, né, para terem relacionamentos saudáveis. Mas, para minha surpresa, várias mulheres casadas, divorciadas, começaram a me procurar. E eu falei assim, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Né? E comecei lá atrás, em 2017, quando eu lancei meu primeiro curso online, Mulheres Curadas para Amar. A primeira coisa que eu fiz foi consagrar o meu trabalho à Nossa Senhora, né? E desde então, desde lá, em 2017, eu venho aprofundando, porque parecia que no meu coração Deus ia falando, não é isso ainda, não é isso, não é isso. Eu fui, né, trabalhando isso, eu fui percebendo,
fui olhando, perguntando, Senhor, o que o Senhor quer, né, desse trabalho? E foi aí que quando estourou essa questão da feminilidade, que eu trabalhava com autoestima, trabalhava com relacionamento, mas aí eu comecei a perceber que havia uma dor no coração das mulheres que não era relacionado a casamento apenas. Havia uma dor na alma da mulher. E foi exatamente aqui que surgiu a essência do meu trabalho. Estudar, procurar entender qual era a missão da mulher no mundo, por que a gente estava tão perdida, por que a gente está tão triste, por que aumentou tanto o número de suicídios femininos, por que a gente parece que chega no auge da carreira a gente não está feliz, por que a gente está dentro de casa não está feliz, o que está acontecendo com a gente, que a gente está tão infeliz, né? Deixa eu ver aqui quem é que está me pedindo para entrar, que não é ainda ela ainda não está aqui, tá? A Kátia ainda não entrou, não chegou aqui ainda, então vamos ver se ela chega. Enquanto isso eu vou contando, tô me apresentando para vocês irem conhecendo o meu trabalho. Então, em 2018... ela chegou! Deixa eu acabar aqui, Kátia, que eu já te chamo, tá? Em 2018 foi quando Deus me deu total direção, né, para começar a trabalhar com... já te chamo já. Começar a trabalhar com as mulheres, começar a estudar o feminino, e eu pedia muito a Deus que me desse literatura católica, literatura cristãs que me pudessem respaldar o meu trabalho, porque eu não encontrava nada católico. Eu falava, não é possível, tem que ter aqui alguém católico, tem que falar sobre o feminino. Então, foi quando eu descobri vários livros, os principais, A Mulher Sacerdotal, A Mulher Segundo a Sua Missão e a Natureza, da Santa Edith Stein, que é a base de todo o meu trabalho, e é um pouquinho do que eu vou falar para vocês hoje aqui, tá? Eu e a Kátia. E a Kátia é a dona lá do Ateliê Chuva de Rosas, que está aqui já. Eu vou falar contigo já. Kátia, eu vou te chamar já já. Tenta me chamar aí. Deixa eu ver aqui. Eu vou te chamar já já. Ela é dona do Ateliê Chuva de Rosas, ela faz um trabalho lindo com as mãos, um trabalho super feminino que a gente vai falar aqui já já. Eu vou chamá-la para a gente conversar um pouquinho sobre como ensinar as nossas filhas a serem mais femininas. Eu vou falar um pouquinho sobre a feminilidade, sobre a mulher no aspecto total, né? Corpo, mente e alma, para que a gente possa também partilhar um pouquinho dessa questão dos laços, da roupa, de como é importante a gente trabalhar isso para as nossas filhas, tá? E aí também o quanto é importante que nós estejamos ligadas ao nosso feminino, tá? Como eu disse lá no post, né? A menina, ela aprende com a mãe. Qual é a nossa primeira imagem de mãe? É a mãe, né? A imagem de mulher que a gente tem, a primeira é a mãe ou aquela que assume o lugar da mãe, adotiva, avó e tal. Então a gente precisa muito entender isso, resgatar isso em nós, né? Muitas mulheres têm conceitos muito errados sobre a feminilidade e aí acabam também não sabendo como criar as suas filhas, tá? Num mundo em que a gente tem muita desconexão com o feminino, muita degradação do feminino, a gente precisa urgente falar sobre isso. Vou convidar a Kátia aqui para fazer uma transmissão ao vivo comigo. O pedido de transmissão e entra comigo. É só você aceitar aí meu pedido que a gente vai entrar já. Eba! Entrei. Boa noite, conseguimos. Conseguimos, Aqui a experiência não colabora muito, mas nós estamos aqui. Isso aí é o de menos, Quem sabe faz ao vivo. Pois é, vamos aprender juntas. Boa noite, Jaque. Seja bem-vinda. Obrigada pelo seu sim, viu? Obrigada pelo seu Estamos sim. Aqui. E que alegria poder partilhar um pouco da nossa experiência, né? Com as mulheres também. Que todas sejam bem-vindas. A gente vai partilhar experiência, né? Tá dizendo que travou. Travou aí, meninas? Eu não tô vendo travar. Para mim tá tudo normal. Se tiver travado aí, avisa a gente. É a net da Mimos da Fabi. Fabi, se é a tua, tudo bem, porque para mim ainda não tá.
Então, assim, a gente vai partilhar um pouquinho, né? Dividir um pouquinho daquilo que a gente vive, né? Daquilo que a gente pensou para cá para vocês, já que eu fiquei olhando lá, eu vivo lá curtindo as coisas lá do ateliê, né? Aí eu falei assim, nossa, ela fala de feminilidade, eu quero falar com ela, porque nós vamos falar de feminilidade juntas. Então, o jardim fechado, né? Pois é, né? Quem é que compra os laços para as meninas? São as mães, né? Dificilmente as mães. As meninas têm, como é que se diz? Instagram. Então, se elas olham no Instagram das mães, mas quem é que compra mesmo? Quem toma a decisão da compra, né, dos laços, são as mães, né? Então, antes da gente começar a falar, Kátia, vou deixar você se apresentar, contar um pouquinho da sua história, de como você chegou até o ateliê, qual é a sua missão no ateliê, o que você mais, o que mais te completa no ateliê Chuva de Rosa, que tem um nome, né, que assim, né, já diz alguma coisa, né? Então, vamos lá, fala aí pra gente. Bem, eu, como muitas já me conhecem, né, eu tenho 4 filhos, sou casada há 17 anos. E nesse projeto, né, nessa aventura do matrimônio, eu abracei de fato a causa da abertura à vida, abracei a causa de ter uma família numerosa, mas isso não foi algo que aconteceu ontem, né? Ou melhor, é uma coisa que aconteceu desde o início do matrimônio. Graças a Deus, eu e meu esposo sempre participamos da igreja, nos conhecemos no grupo de jovens. Porém, quando eu estive grávida pela última vez, né, do João Paulo em 2015, me bateu mesmo um medo, né? E eu tive muita dificuldade nessa terceira gestação, porque a segunda foi gemelar, né? Foi exatamente das meninas. E nessa terceira gestação eu tive dificuldade de aceitar, porque eu entendi a gravidez como uma bênção, como uma grande graça. Porém, as pessoas que estavam à minha volta, e muitas delas da nossa convivência, algumas inclusive da igreja, vieram com aquelas perguntas que a gente já está acostumada a ouvir, né? Nossa, como ela é corajosa! Nossa, você é forte, hein? Nossa, você não é... Ou aquele outro lá, nossa, você é louca, né? E com isso, busquei muito a Deus, né, em oração, pedindo de fato a graça de entender o que Deus queria me falar, porque eu compreendo, e hoje eu passo para as mulheres com quem eu converso, que cada filho traz uma missão, né? E a missão do João Paulo foi exatamente resgatar a minha feminilidade. Em que sentido? A Kátia, ela era muito, ela desejava muito se realizar profissionalmente, o sonho da faculdade, de trabalhar em uma das 100 melhores empresas para trabalhar. Então, assim, eu acabei me casando porque Deus me levou ao matrimônio, mas se eu fosse realmente ser fiel aos projetos que eu fiz, talvez eu não teria casado, né? Porque exatamente pela essa busca dessa realização, que hoje é algo tão vendido para a gente como sendo um fator determinante para a felicidade da mulher, né? E com essa terceira gestação, eu entendi que Deus queria de mim exatamente o contrário. Ele queria resgatar de mim, a partir de ser submissa ao meu esposo, a graça da maternidade. Então, assim, só para a gente poder chegar mais rapidamente assim na questão do ateliê, com 2 anos em casa... Pode contar com calma, porque eu tô adorando essa conversa. Eu tô adorando. Ai, que bom, que bom. Conta. E eu digo que durante a gravidez do João Paulo, foi um período muito profundo para mim enquanto mulher, né? Inclusive eu quero deixar uma citação bíblica que fez muito sentido para mim na ocasião, que foi uma citação de Jeremias 29, e eu muito angustiada, pensando que Deus estava triste comigo por conta da minha gravidez, eu li um versículo que dizia assim: crescei-vos, multiplicai-vos ao invés de diminuir. Então eu entendi que Deus estava falando comigo, que Ele estava muito feliz com aquela gravidez, né? E eu entendi então que aquela gravidez estava vindo para se realizar também uma outra passagem bíblica que também a gente encontra lá no livro de Malaquias, que fala: eu vou converter o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais. Então essa gestação trouxe para mim a graça desse trabalhar de Deus no meu coração. Porque até então eu havia tido 3 filhos, mas eu ainda não tinha aprendido a ser mãe,
né? E aí Deus começou a trabalhar no meu coração o desejo de ser de casa, de ser mãe, de ser guardiã do lar, de ser esposa, de cuidar do meu marido, né? De cuidar da minha casa, dos meus filhos. Então foi um sentimento que em mais de 10 anos de matrimônio eu nunca tinha sentido. Não tinha. Então, assim, foi difícil, foi uma decisão tomada em oração, mas de fato eu fiz o caminho de volta ao lar, né? Na época, como você também, eu busquei subsídios, eu busquei me apoiar em alguém que já tivesse traçado aquele caminho. E duas pessoas foram muito importantes nesse processo, que foi a Gisele Maia, que é uma das pessoas que na época difundia a página Sede Fecundos, e a Flávia Gelade, que é do movimento de Chanster, da Mãe Rainha, e que na época eu ganhei um livro dela que falava exatamente dela também como mãe de 4 filhos, tendo feito o caminho de volta ao lar. Então eu falei, se Deus deu subsistência a elas, proveu na vida delas, ele vai prover na minha também. E foi algo assim maravilhoso, porque foi nesse período que eu aprendi a depender de Deus. Não depender mais do meu salário, não depender do salário do meu esposo, mas a depender de Deus, né? Só que aí eu senti de fato o desejo, a necessidade de fazer um algo a mais, né? E nesse processo do algo a mais, né? Eu vi Deus trabalhando as minhas habilidades naturais, que eu já tinha e tenho, que é a graça de escrever, que é a graça de me comunicar, mas eu vi que Deus ali trabalhou a questão do artesanato, que é uma coisa que eu sempre apreciei. Só que nesse caminho, quando eu fiz o propósito de fato de estar realmente aberta à vida, eu fiz um propósito com Nossa Senhora. Eu falei assim, porque eu sentia que muitas mulheres não podiam ter filhos e sofria, né, com essa dificuldade de não engravidar. Então eu pedi a Deus que me aproximassem dessas mulheres como uma forma de dizer, Deus fará também na vida de vocês, porque mais importante do que engravidar é aprender a ser mãe, né? E foi quando eu criei um grupo de apoio no WhatsApp, que é o Sim, Eu Quero Engravidar, com a Renata, né? A Renata Souza, que é uma grande amiga. Ela tem 17 anos também de matrimônio e ela ainda não gerou, né? Ela não é mãe ainda fisicamente, mas ela é mãe espiritual de uma série de pessoas, né? Eu digo isso direto para ela. E aí, criando o Sim Engravidar, numa motivação que nós tivemos fazendo a quarentena de São Miguel Arcanjo, nós sentimos de presentear as mulheres da espera, né, que estavam gestando seus filhos na espera, com um lacinho, porque na ocasião o padre Christian Shankar, pela Canção Nova, falou do sapatinho, como o sapatinho sendo sinal de fé, da espera. Eu falei, se um sapatinho pode ser um sinal da espera, por que também não um lacinho? E aí eu falei assim, vou fazer os lacinhos para presentear as minhas meninas do grupo, como uma forma de dizer para elas, eu estou aqui, rezando por vocês, né? Cada vez que vocês olharem para esse laço, lembre que vocês podem vir a ser mães com a graça de Deus. E vocês também poderão cantar o Magnífica de vocês, como Nossa Senhora cantou, como Ana cantou, né? E deu a luz a Samuel. Então, eu entendi que Deus estava chamando, né, um número de mães especiais escolhidas para ser mãe dos novos Samuéis do nosso tempo, né? Mães sacerdotais. Então, eu entendi esse resgate que Deus estava fazendo no meu coração, de cuidar da minha casa, dos meus filhos, mas de ensinar também outras mulheres, né, a esperar pela graça de seus filhos, como graças a Deus nesses 3 anos, muitas se tornaram mães, de fato, tanto no coração como gerando fisicamente. E aí, através do laço, que eu coloquei como laço da promessa, né, e até tem um destaque lá na página dos laços como laço da promessa, exatamente essas mães. E aí, para entender, Ateliê Chuva de Rosas, por quê? Porque foi exatamente na minha juventude, né, nos meus 17 anos, quando eu discerni que eu não iria por Carmelo, mas que eu iria casar. Quando as relíquias de Santa Teresinha passaram pelo Brasil, eu ganhei uma rosa de uma amiga do grupo de oração e ela dizia assim, o Senhor te chama ao matrimônio. Né? Então, desde a minha juventude, desde os meus 17 anos, eu tenho um amor incrível por Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, em 2015, né, que foi exatamente quando eu cheguei aos 6 meses pós-parto do João, o padre Paulo Ricardo estava pregando sobre a questão dos métodos
contraceptivos, e ele falava, né, que se Santa Zélia e São Luís Martin tivesse evitado a gravidez, Santa Teresinha não teria nascido. Eu lembro que nessa pregação eu chorei muito, porque eu entendi que realmente Deus estava me conduzindo para o centro da vontade dele. E que era do agrado de Deus que eu tivesse, de fato, a minha família, os meus filhos, e que era do agrado dele que eu também rezasse, como tantas vezes Santa Zélia rezou a São José, para que se lá no céu, né, houvesse o desígnio de Deus de me confiar mais um filho, que ele me preparasse e ajudasse eu a preparar outras mulheres para receber de Deus também essa porção, essa graça, essa bênção. E seguindo nesse propósito, eu não poderia dar um outro nome para o ateliê, né? Porque eu sempre entendi e entendo que cada vez que alguém faz uma novena de Santa Teresinha do Menino Jesus e recebe as rosas como confirmação, recebe aquilo que nós pedimos e o mais de Deus, né? Porque nós sabemos que Deus sempre faz por nós o infinitamente mais. Né? Então, por isso, chuva de rosas. Então, cada vez que eu mando um lacinho para aquelas que recebem o laço da promessa, ou até mesmo aquelas que passaram a ser minhas clientes, a comprar os laços para usar para suas filhas, se tem uma coisa que eu faço questão, e eu digo que é o diferencial do meu ateliê, eu gosto de escrever. Eu gosto de abençoar aquela vida que está comprando lacinho com uma carta de próprio punho, dizendo, você está recebendo mais que um laço. Você está recebendo a visita do céu na sua casa. Porque eu confecciono os meus laços pensando que muitas mães vão vestir aquele lacinho como uma forma de louvor a Deus, né? Porque quando que mãe que não se sente feliz, né? Em dar um banho num filho, em vestir bem o filho, em ver o filho bem cuidado, alimentado. Então, o laço é só o toque final, né? Mas tudo que é bom e tudo que é bonito vem com o laço junto. Então, por que também não os nossos filhos, né? Então, essa é um pouquinho dessa trajetória, né? Do Ateliê Chuva de Rosas e de todo o propósito que eu tenho, que é, de uma forma ou de outra, fazer Jesus conhecido através da intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, mostrando que como Santa Zélia eu também posso ter uma família numerosa, posso trabalhar no interior da minha casa e posso confeccionar, né? E aí viver aquela alegria, viverá do trabalho de suas mãos, né? Empreenderás e prosperarás, que também é uma promessa que nós, enquanto mulheres cristãs, católicas, temos na nossa vida, na nossa história. Na nossa vida. Isso mesmo. Gente, ó, Juliana, pode ficar tranquila que depois ela vai para o meu canal do YouTube, tá bom? A live vai para o canal do YouTube. Isso é lindo, assim. Quando eu falei para você que era o Espírito Santo que ia conduzir essa live, certamente foi porque isso casa muito, né? E Deus, ele é tão perfeito que são dois trabalhos completamente diferentes, com a mesma missão, de construir laços familiares, né? Porque nós temos a mesma história do resgate da nossa casa, né? Eu cheguei num ponto em que eu sentei com meu marido e eu falei, ou eu saio desse emprego, ou eu vou morrer. Deixa eu dar um salve Maria para Dona Perla, Casa Católica, linda que está aqui. Eu posso dizer que se tem alguém que tem me inspirado nesse tempo no resgate da minha feminilidade, é a Dona Perla. Ó, gente. Que é uma amiga que Nossa Senhora trouxe para pertinho de mim. É assim, é algo que as pessoas esqueceram, né? A mulheres como Maria está aqui também. Gente, nós não estamos fazendo, né? A gente quer dar oi para todo mundo, mas a gente não consegue, porque tem muita mulher aqui, eu agradeço a Deus muito. A Bruna também está aqui, também. Seja bem-vinda. Olha, gente, ó, fita as mãos de Maria. A Bruna é uma querida. Carol, da Ateliê Mãos de Maria. Nossa, são pessoas, aqueles laços lindos que eu comecei a fazer personalizado, entendeu? Com as fitas da Carol. Olha, foi um outro momento do ateliê todas muito lindo. aqui, de alguma maneira, passaram por nós e, de alguma maneira, o nosso trabalho inspira não só pela questão do trabalho, né? Mas também pela questão da missão maior, né? E quando eu vi justamente
a A Kátia Paty. fazendo a questão do. Tá todo mundo aqui, ó, mimos da Fabi, a Ateliê Que Paty, a delícia, Keila. gente. Então, assim, entender que a gente pode e deve, né, resgatar isso dentro de nós, né? E é um trabalho que, para mim, eu fiquei muito tempo assim pensando, poxa, será que eu faço o meu trabalho voltado para as mulheres cristãs? Eu tinha um medo danado, eu pedi muita De ajuda à perder Santa clientes, Zélia, né? e das pessoas dizerem assim, só mercenária, você está juntando religião. E por fim eu falei, Senhor, eu vou tomar coragem. Eu preciso ser É verdade. corajosa e audaciosa, porque lá atrás em 2017, meu primeiro programa online, eu consagrei a Virgem Maria. Eu A entreguei Virgem a ela e Maria. eu falei, mãe, a senhora vai trazer as mulheres para mim. E foi um processo de cura minha das crenças que eu tinha de não poder falar para as mulheres católicas. Outro dia uma moça perguntou, mas você só atende mulheres católicas? Não, de maneira alguma, eu atendo Não, todas as mulheres. Todas são bem-vindas. Eu sirvo a todas. O meu trabalho é servir as mulheres. Mas sim, se ela chegou até a mim, se ela for no meu Instagram, ela vai ela ver vai perceber quem que tem é, algo quem diferente lá. exatamente. Então, se ela vier e disser, eu quero o seu trabalho, ela já olhou e ela validou que aquilo faz sentido para ela, sendo ela católica ou Com não. certeza. Tanto que hoje eu tenho 9 alunas na primeira turma do programa de feminilidade, 4 delas são evangélicas e elas estão apaixonadas pelo curso. Então, Que bom. isso difere completamente, né? E atrai. Quando a gente fala que é católico, Naturalmente. o católico é universal, então ele fala para todas, porque quando a gente fala para a alma, a gente fala no coração das mulheres, né? Então, qual é o meu trabalho hoje? Quando eu ajudo uma mulher a se reconectar com a essência feminina dela, ela se torna uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma pessoa melhor, uma profissional melhor. Então, é uma mudança tão grande que muda tudo. E é exatamente o que a sociedade hoje não quer. Quanto mais perdida a gente estiver, quanto mais longe da nossa casa a gente estiver, mais fria vai estar nosso lar, né? Nossa casa, Sim, porque porque a tudo mulher se é o torna coração. vulnerável, né? Qualquer um pode Exatamente. entrar, o mal pode Exato. entrar, né? Porque Porque você nós não somos a está alma na da casa, posição. né? Exatamente. Então, assim, é muito importante que a gente entenda que resgatar a feminilidade é isso. É muito mais, que é claro e evidente, que é uma das coisas que eu queria muito falar aqui, que a missão da mulher é trazer a vida para a Terra, né? Nós somos co-criadores. O auge da missão da mulher é trazer vida. E você falou uma coisa que sempre ficou muito forte no meu coração, que eu aprendi lá com a Santa Edith Stein, que a nossa missão de mãe, ela não se baseia apenas no gerar uma vida biológica, mas de gerar vida e vida eterna. Então eu posso ser uma mãe Sim, espiritual, de um sacerdote, de um seminarista, de uma mãe, de uma irmã, de qualquer pessoa. Então isso é a base da essência feminina. E tudo que está ao redor tem que gerar vida. Então, eu fiz um vídeo uma semana atrás que eu falei: se você negocia com a morte de alguma maneira, você se perdeu da sua feminilidade. Se você gera verdade. morte com palavras, se você gera morte com atitudes, se você em algum momento negocia com qualquer possibilidade de se negar uma vida, de se aceitar um aborto ou qualquer coisa do tipo, acabou. Você saiu de perto da sua essência feminina. Porque a mulher, onde ela estiver, ela tem que gerar vida. É E chamada a dar vida vida. nas pequenas coisas. Porque muitas mulheres se sentem extremamente desapontadas porque não casaram, porque não vão ter filhos, e muitas das vezes nem perguntaram a Deus qual é a vocação delas, né? Porque a gente tem Exatamente. a gente tem uma falsa crença de que toda mulher tem que casar e ter filho. E não é isso que vai acontecer. Então, muitas ficam frustradas porque ou casam e não têm filhos, ou casam ou têm poucos filhos, ou não casam, e acham que acabou a missão. E não, a gente tem uma missão no mundo.
para onde quer que eu vá, seja com meus filhos, com meu marido ou fora de casa, com qualquer pessoa, eu sou uma mulher que preciso gerar vida. As pessoas precisam olhar para mim e ver que eu gero vida na palavra, eu gero vida num sorriso, eu gero vida na minha vestimenta, eu gero vida. Eu preciso gerar vida. Uma mulher que não gera vida não é mulher. Se perdeu. Uma mulher que fica olhando só para o seu umbigo também se perdeu. Então a gente precisa trabalhar isso. E como é que a gente faz, então? O nome da live é Mães, ensinem suas filhas a serem femininas. Então a gente precisa entender. A gente precisa entender exatamente isso. A vida está na alma feminina, né? Olha lá a Perla falando, podemos ter centenas de filhos. Exato. Então, esqueci o que eu ia falar. A feminilidade, ela parte disso, né? Então, quando a gente fala de vida, a gente fala do belo também, né? Então, tudo que é vida, tudo que é belo, você pode ver que se reporta ao feminino. Tudo que tem um tom bonito, tudo é feminino. Por quê? Porque justamente o auge da beleza Deus colocou na mulher. Então, aquilo que gera morte é feio. Né? Tudo rabiscado é feio, falando, gritando, descontrolado é feio, porque não gera vida. Então, a gente precisa olhar para isso e entender que a gente perdeu lá atrás, há muito tempo, a gente perdeu a educação das meninas diferente dos meninos, porque as habilidades femininas são diferentes das habilidades masculinas. Então, a gente hoje, inclusive nós católicas até, nós temos medo de deixar nossas filhas brincarem de boneca. Nós temos medo de deixar as nossas filhas brincarem de casinha. Nós temos medo de deixar as nossas filhas brincarem de escolinha. O que a gente hoje quer é que as nossas filhas cresçam e sejam independentes e não dependam de marido. E aí vai para a escola, só trabalha a inteligência intelectual das nossas filhas. E quando a gente cresce, o que acontece? Não sabe lavar uma louça, não sabe fazer uma comida, ou seja, não sabe servir. Não sabe servir. Então, hoje eu tenho uma filha de 6 anos, né? Eu acredito que você também perceba isso, Kátia. Ainda mais você que tem menina e menino. É natural aquilo para elas. Quando elas brincam de boneca, elas estão brincando a servir, a cuidar do outro. Né? Que é a essência da mulher. A essência da mulher está no cuidado. Está em trazer carinho. Então, você pode ver que tem uma criança que você dá uma menina, você dá uma boneca para ela, você não precisa dizer, olha, minha filha, ela se realiza assim como mãe. Ela dá um jeito dela, ela cuida, bota para mamar, ela finge que está chorando, bota no colinho, tá tudo bem. Se ela tem esse contato, isso é natural da menina. Né? A mesma coisa, vamos agora fazer nossa propaganda aqui. Bota um laço numa menina. Naturalmente, o que ela vai fazer? Como ela é bela, como ela tem beleza nela, exatamente. Ela vai buscar um lugar em que ela possa se olhar, em que ela possa se contemplar, porque ela quer contemplar o belo, porque ela sabe que a alma dela é bela. Ela sabe que o belo está nela. Né? Então, ela fica ali encantada. É claro que nós, como mães, a gente não pode fazer isso se tornar um egocentrismo. Né? A gente tem que entender que existe uma fase do narcisismo e tal. Mas passando aquilo, uma coisa que ficou muito assim no meu coração, a gente precisa resgatar esse buscar das nossas filhas pela realeza, porque nós somos princesas. Nós somos filhas de um rei. Princesas então não é a princesa da Disney que senta e espera o príncipe chegar. Não é. É aquela princesa que se torna uma mulher disponível para servir, para ir para o outro, para cuidar do outro, para gerar vida, para educar, para formar. Então, isso é muito importante, que quem tem filha menina aqui, precisa trabalhar isso nas suas filhas. Precisa trabalhar... Como elas nos observam, viu? Como elas nos observam, nós somos o espelho. Outro dia, só para vocês terem ideia, eu peguei um vestido que eu não costumava usar mais, ele já estava curto, ele estava em cima do joelho. Eu botei, e a minha filha falou assim, mamãe, esse vestido está muito curto, você não vai sair com esse vestido. Você não vai sair, né?
Eu falei, não, minha filha, calma, fica tranquila, não vou sair, não. Ao mesmo tempo, quando eu boto aquele vestido mais, né? Mamãe, Comportado. você tá linda, eu quero um vestido desse, eu quero um igual. Então, assim, quando elas olham pra gente, nós somos a referência delas. Então, é preciso que a gente esteja sempre muito atentas, porque no final, quando ela crescer, é claro e evidente que ela toma responsabilidade sobre a vida dela, mas até que ela tome consciência disso, ela leva como Somos nós quem referência temos que a mãe. Né? Ela orientar. toma exatamente. Então, somos nós quem devemos o tempo inteiro ali e infelizmente as pessoas acham que isso está fora de moda, mas é o tempo inteiro, filha, senta direitinho. Filha, olha o tom da Você é voz. Filha, mulher. não é assim, exato, você é menina, você não pode fazer isso. Não é assim que uma menina senta. Kátia, eu fui apresentada a Santa Terezinha para a minha filha. Ela tinha 2 anos quando ela viu pela primeira vez. Eu vi uma imagem desse tamanho assim na casa da minha mãe. Era uma imagem que estava assim. Eu não tinha nenhuma devoção por Santa Terezinha. A gente não tinha de Santa Terezinha em casa. E ela pegou e falou: Olha aqui, mamãe, Terezinha. Aí eu, quem? Terezinha, mamãe. Aí eu, quem é Terezinha, minha filha? Santa Terezinha do Menino Jesus. Não, ela não falou Santa Terezinha, ela falou Terezinha do Menino Jesus. Aquilo me tocou profundamente, porque depois disso é que eu fui procurar saber quem era de verdade Santa Terezinha, porque até então, para mim, Santa Terezinha era uma paróquia que tinha perto da minha casa, que eu não conhecia nada de Santa Terezinha. E foi aí que essa moça entrou aqui O na minha belo casa salvará e o mundo, a dona Pela falando. E é bem isso mesmo. exatamente, exatamente, porque o belo reporta a Deus, né? Tudo que é belo faz a gente voltar para Deus. Então, quando a gente encontra essa beleza, e aí a gente precisa ter esses modelos, né? Porque foi aí que eu encontrei Essas Terezinha referências. e toda a sua família, né? Foi aí que Santa Zélia entrou também na minha vida, E né? E como entrou Santa Zélia para... era babona, né? Porque Nossa, ela arrumava as filhas, até um dia desse, quando eu tava arrumando as meninas para ir pra escola, eu me vi postando uma foto no Facebook e colocando a frase de Santa Zélia, que Santa Zélia arrumava elas falou, minhas filhas estão lindas, né? Porque ela contemplava, ela fazia aquilo com contemplar. prazer, arrumar, Exato, pentear, né? Então, nós que somos mães temos que resgatar isso em nós também, né? O exato. trançar dos Também cabelos, nós. o enrolar Exato. os cabelos das nossas filhas, Isso. né? Colocar um enfeite, né? Um laço, quando eu coloco nas minhas meninas, eu falo para elas, mãe, até quando eu vou usar laço, né? Então, Até que... é algo que a gente nada contra a correnteza, porque o mundo hoje ele tá Sim, querendo resgatar, tirar a inocência das crianças quanto mais exato. cedo. Enquanto a gente está falando, filha, coloca uma roupa mais comportada, você vai ficar mais bonita. Estão querendo Sim, falar que a mulher bonita é aquela que coloca a barriga para fora, que usa isso, mini saia, né? isso. Então é um desafio constante para nós. E quando eu pensava em falar, o que, que eu vou falar sobre ensinar, né? O que, que eu tenho para ensinar? Na verdade, eu vejo que é um processo inverso, né? Não, nós ensinamos à medida que nós aprendemos, porque eu Exato, estou aprendendo a ser mulher. Eu exato. estou aprendendo a ser feminina, né? Eu estou aprendendo a importância de usar uma maquiagem, como a dona Pélia esses dias fez uma postagem na página dela e eu fiquei olhando que beleza, né? Que é Sim, realmente você saber usar uma maquiagem na medida certa, um brinco, um adornar no seu cabelo, né? Um laço broche, por exemplo, que é algo que eu busquei resgatar também, que é algo que nós mulheres temos que valorizar, né? As nossas vestimentas. Então, eu até fiz aqui uma citação, eu escrevi algo que eu falei, eu tenho que falar isso, eu não posso esquecer. Eu estou até fantástico. olhando aqui, toda hora eu olho, porque eu escrevi algo há algum tempo atrás que faz necessário eu falar novamente. Nós educamos para as próximas gerações, né? E o Papa São Pio X ele já falava, né? Dai-me mães cristãs e eu salvarei o mundo Amor, decadente, né? Então, nós somos necessárias a esse tempo, exato. né? Como você dizia, nós somos chamadas a dar vida. Então, cada vez que nós falamos, filha, você está linda, filha, você é inteligente, né? Filha, você tem muito para aprender, mas quando nós exaltamos as qualidades dos nossos filhos, Sim, quando nós mostramos aquilo que eles são, de onde eles vêm, para onde eles vão,
quando nós resgatamos essa importância da eternidade, de que nós estamos aqui para fazer o bem para as pessoas, que o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria, que mesmo que falte o dinheiro, não nos pode faltar a comunhão com Deus, não nos pode faltar o desejo de servir a Deus nas pessoas, num sorriso, num abraço, num desculpa, eu errei, me perdoe, porque a mulher ela é dócil, né? A mulher é chamada a ser mansa, a ser terna, a ser carinhosa. Então, isso é o grande desafio de nós, mães, para passarmos para os nossos filhos. Sobretudo para as meninas, porque elas nos veem como espelho, em tudo, né? E eu falo isso porque as minhas são gêmeas univitelinas, mas são totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Mas elas, quando eu vou fazer qualquer coisa, mãe, você já arrumou sua bolsa? Mãe, você não esqueceu de colocar o batom? Mãe, então assim, aquilo que eu ensino para elas em outro momento devolvem para mim também. Devolvem. Então assim, aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E tudo que nós plantamos, nós colhemos. Isso é fato, né? E uma coisa também, né, Kátia, que a gente não pode esquecer que é disso que a gente vai prestar conta, né? No final, nós prestaremos contas da alma dos nossos filhos. Então, é algo que hoje eu busco muito, porque a gente vai, às vezes, perdendo o foco, né? De algumas coisas. E aí, se a gente não hoje lembrar tudo é terceirizado, disso, né? exatamente. Hoje tudo é terceirizado. Se a gente não lembrar disso e de que quando servimos a eles, né? Quando a gente se dá mais, quando a gente dá mais da gente, a gente santifica a gente por eles. Né? Então, se eu hoje... A palavra diz, né? Que a mulher é santificada pela maternidade, a mulher é salva pela maternidade. E assim, outro dia eu vejo muito assim essa coisa da cruz, né? Da nossa cruz. Eu fico falando, poxa, que cruz gostosa que o Senhor me deu, amar alguém, ensinar alguém. Eu agradeço a Deus por ter me dado 2 cruzes. Eu tenho 3, né? Que são, eu tenho um anjo no céu e eu tenho 2 aqui. E se Deus achar que tem que me dar outro, eu tô aqui, entendeu? E para sempre, enquanto tiver aqui oportunidade, eu tô aberta para isso. Mas enquanto aqui eu tô olhando para os 2, eu olho para eles todos os dias e eu sou muito grata, por exemplo, de poder acordar. Eu acordo, eu tenho a minha rotina de manhã, né? Comigo para oração e tal, mas no meio do caminho, se eles acordam, eu volto para a cama para fazer eles dormirem e eu agradeço a Deus, porque ninguém está no meu lugar, sou eu que estou ali, sabe? Se tem algo que me completa, é isso. É eu poder voltar para a cama e fazer, não, pode ficar tranquilo que a mamãe está aqui. Se eu estiver rezando, eu rezo ali mesmo. Se eu tiver, eu estava fazendo, porque eu faço ginástica em casa, né? Pelo YouTube. Aí, se eu estiver fazendo a ginástica, eu volto para lá e falo, obrigada, Senhor, porque esse aqui é o meu lugar, essa aqui é a minha missão, e eu sou grata porque não tem ninguém no meu lugar, eu não terceirizei isso. E hoje eu posso, porque a grande dúvida de muitas mulheres é, mas eu não posso trabalhar? Você pode trabalhar. Ninguém está falando nada que você não pode trabalhar. Aliás, você deve trabalhar. Você pode, você pode e deve trabalhar. Você abriu um leque para uma situação muito peculiar e particular que tem acontecido comigo no momento. Né? Eu estou há 4 anos em casa. Há 4 anos eu tomei a decisão de fazer o caminho de volta ao lar. Mas, há 2 meses, eu assumi um projeto, né, de uma empresa em que eu já prestei serviço numa outra ocasião, e eu tenho ido trabalhar já faz 2 meses, né, nesse projeto. E meu marido trabalhando à noite, então ele fica com as crianças durante o dia. E você falando sobre ficar na cama com eles, eu me emocionei, né? Porque é engraçado quando as meninas que o quarto delas é mais próximo do meu, quando elas me veem eu me movimentando para arrumar o João para ir para a escolinha pela manhã, elas vêm até meu quarto, elas falam, mãe, Deus te abençoe, viu? Nossa Senhora te acompanha, e elas traçam o sinal da cruz em mim, porque eu faço isso nelas, né? Quando eu deixo elas na escola, quando eu acordo com elas, eu faço isso. Então, elas dormem com Deus, viu, mãe? Vai com Deus, viu, mãe? Deus te abençoe. Nossa Senhora te cubra com o manto sagrado, viu? Então, assim, é o retorno daquilo que nós damos, nós recebemos. Exato. Então, os filhos são as nossas cópias, em tudo. Exato, né? Em tudo mesmo. Eu falo sempre que eu conto sempre que é tão engraçado que
teve um tempo que eu ficava muito estressada no trânsito. E aqui atrás da minha rua tem um sinal, e o sinal fecha muito rápido. E eu ficava muito estressada com isso. E um dia eu decidi que não queria mais me estressar com isso. Aí eu fui. Quando o sinal fechou, os meus filhos ficaram tão nervosos, eles ficaram tão estressados, que eu olhei para trás, eu falei, o que é isso, crianças? O sinal fechou! O sinal está fechado! Puxa vida, a gente não passou! Ninguém! Vai logo, corre! Eu percebi na hora que eles estavam me copiando, né? Eu falei, meu Deus, olha o que eu estou fazendo com os meus filhos. Eu comecei a trabalhar isso em mim e eu comecei, calma, meus filhos, está tudo bem. Não, a gente não precisa se estressar. Mas, mamãe, você não ficou nervosa? Eu falei, fiquei, mas não tô mais. E agora eu faço todos os dias, a hora que chega lá, aí eles começam. Tá fechando? Deixa fechar. A gente a gente não tem pressa, tá tudo bem. Olha como é que a mamãe tá feliz. Olha, não tô. E aí, essa semana, na segunda-feira, eu ouvi o Samuel falando, se repetiu. ó, Bebel, tá tudo bem, Bebel. E ele tem 4 aninhos só. Bebel, tá tudo bem, Bebel. Não precisa ficar nervosa. Ela nem estava nervosa, tadinha, mas ele falou porque eu já comecei a trabalhar isso neles, né? Então a gente precisa observar muito isso. Eles são o nosso reflexo. Então, aquilo que a gente sempre fala, né? As nossas palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Uma das meninas, exato. Inclusive, escreveu algo aqui parecido. Isso. Né? Exatamente isso mesmo. Exatamente. Então, se eu quero a minha filha mais feminina, eu preciso trabalhar isso em mim. E agora, já que eu não me sinto feminina, eu não me sinto mãe, não me sinto esposa, muitas mulheres falam isso para mim, né? A grande maioria delas que vem até a mim, já que eu não tenho disponibilidade, eu fico irritada logo, porque a gente também não foi criada como eu fiz a live com a Thaís, né? Que está aqui, que é personal organizer, a gente falou sobre isso. A gente não foi criada, nossa geração e mais umas 2 gerações anteriores, não foi criada para não estamos mais casa, sendo criadas para zelar a casa, para sofrer, para se doar. A gente não tem mais essa noção. A gente quer só sentar e receber, receber, receber. Então, quando a gente tem uma criança que exige mais de nós, a gente quer fugir, a gente quer fazer pirraça igual a eles, né? Então ficam nós ali queremos 2 ser crianças. servidas, né? Nós não queremos servir. Então, essa coisa do ser servida o sacrifício maior do que quando a mãe deita na cama e o filho fala, mãe, me dá um copo d'água, né? Aquela hora a gente tem que morrer para nós mesmos, porque é a hora de nós servirmos. Exato, né? Exato. E quando teve uma semana aí que a Maria Isabel ficou a semana inteira tossindo e só dormia sentada. Então, a mamãe dormiu sentada. E tá tudo bem. E no dia seguinte eu acordo e agradeço, porque eu estou aqui, né? Ninguém está no meu lugar. Ninguém. Pode ser qualquer pessoa. É claro que o pai também. Mas como ele trabalha por escala e tal, então eu priorizo que eu estou em casa, eu posso refazer os meus horários. Ele não, ele trabalha numa empresa que ele tem horário. Né? E o pai tem outra missão também, né? Claro que se ele tivesse que ficar ali, ele ficaria. Mas eu estou em casa, então eu não vou delegar isso a ele, que é injusto. Para mim é injusto. Eu estou ali, eu posso fazer aquilo. É verdade. Né? E até algo que eu gostaria de comentar rapidinho, nesse período em que eu voltei, fiz o caminho de volta ao lar, eu passava por um dos momentos mais complicados do meu matrimônio. Exatamente, e eu vejo e reconheço isso em muitos casais hoje, inclusive casais da igreja, viu? Que têm passado por essas situações porque têm trocado de lugar com os maridos, né? As mulheres, elas têm querido assumir o papel, as funções do marido, e marido tem assumido funções que são da mulher. E eu falo isso porque eu reconheço que a Kátia que vos fala quase colocou o casamento dela a perder exatamente por conta disso. Porque eu pegava o telefone do serviço e falava assim, você já estendeu a roupa? Você lavou o copo? Então, assim, eu ficava ordenando, né? Tudo bem que o marido é aquele que nos auxilia, mas nós somos a ajudadora idônea. Sim. Fomos nós quem fomos criados com a missão de guardar, de zelar, de proteger. O homem é o provedor. Então, nós estamos sob a missão dele. Então, nós temos que abençoá-lo para que ele, sim,
tem a graça de uma promoção, tem a graça de trazer a provisão, o salário para dentro de casa, para que possa realmente dar para nós esse conforto, né? Esse amparo. Mas é função nossa limpar, cozinhar. Não que isso seja, então você está sendo, está querendo dizer que existe diferença. Não existe diferença. Perante Deus nós somos iguais, mas existem missões diferentes para cada um de nós. Inclusive para os nossos filhos. E aí, Kátia, eu digo para você assim, que quando a gente inverte o lugar, tem muitas mulheres que estão fazendo isso, que a gente quer controlar tanto, que a gente não se deixa nem ser cuidada e ajudada. A gente não abre o espaço para o homem. A gente fica só controlando, dizendo para ele, porque você não faz isso, porque você não faz aquilo, porque você não faz aquilo outro. Não tem uma divisão de papéis. E por quê? Porque existe uma crença errada, né? De que se a gente for, entre aspas, essa palavra que ninguém gosta mais, submissa, qual é a imagem que a gente tem? Daquele homem sentado na sala, vendo futebol, e dizendo, mulher, traz a cerveja. Sim, senhor, meu marido. Sim, senhor, meu marido. Né? E não é assim. Mas estar sob a missão do homem é deixar ele ser o homem da casa. O homem. E muitas de nós não deixamos. A gente quer ser o homem da casa. A gente quer ter o controle. Isso é assunto realmente para uma outra live. Porque quanto a isso, eu tenho tanto a dizer. Foram 4 anos, mas o quanto o meu esposo cresceu. O quanto eu vi resgatado a masculinidade dele. Sabe? Mesmo... Sabe, aquela sensação de falar, eu estou provendo, eu estou cuidando. Dá para comprar o arroz, o feijão e a salsicha? É o arroz, o feijão e a salsicha, meu querido, mas é você quem está trazendo. E que orgulho é para ele saber que é ele quem está cuidando. E como é bom a gente falar isso para ele, né? Como eu me orgulho de você, eu tenho muito orgulho de você. A Keila está perguntando aqui, quando o homem não assume, a gente vai fazer o seguinte... Ô, Kátia, eu acho que vai rolar outra live, hein? Eu acho que vai rolar, porque a gente veio aqui para falar... Né? A gente veio aqui para falar olha aí. Das meninas. Mas eu prometo que a gente vai fazer, tá? A gente vai fazer outra live, porque a gente precisa realmente... Porque o que acontece? A dona Pela tá falando, somos 3. Somos 3, O que acontece, gente? Eu preciso... Só para a gente dar um norte aqui. Eu ficava me perguntando por quê que a serpente escolheu Eva antes de Adão. Né? Por que será? Primeiro, a Santa Edith Stein diz que provavelmente porque Eva tinha mais intimidade com a árvore da vida do que Adão. Olha que interessante. Então ela diz que muito provavelmente a espiritualidade, a intimidade com a árvore da vida, quem tinha era Eva. Segundo, Eva tinha o controle sobre Adão. Então, minhas amadas... Controladora. Mas o poder de persuasão a gente tem. Tanto é que eu falo isso sempre. Né? A mesma mulher que edifica o lar e coloca o seu marido no lugar dele... destrói. É aquela que destrói. É aquela que tira o marido dos outros de casa com as mesmas características, com os mesmos dons. Então, ou a gente usa para salvar, ou a gente usa para condenar. Né? Então, o poder de persuasão a mulher tem sobre o homem. Só que a gente não está sabendo fazer isso. Então, a gente precisa conversar sobre isso outra hora. O que a gente precisa fazer aqui vai dar muito pano para manga aqui, essa... Não é, Perla? É isso. É exatamente, venho crendo nisso a cada dia... Tá? Então, assim... Agora, eu sou sanguínea. Então, eu sou colérica e sanguínea. Meu marido é fleumático, então você imagina só. Se deixar, minha filha, eu tomo conta da casa toda, tomo conta de tudo, entendeu? E já era. A Kátia tá cortando, peraí. Então... Tá cortando. Kátia tá cortando, Se deixar, tomo conta de tudo, não deixo ele fazer nada, não abro nada, então agora eu deixo ele ocupar o lugar dele. Né? Enquanto a Kátia vai entrando, a gente vai se falando aqui. Tá me ouvindo, Kátia? Oi. Tá
Conseguimos retornar? Oi. Oi. Keila, você está me ouvindo? É a Kátia que não está aqui. Eu estou Keila, te ouvindo. tá me ouvindo, Kátia? Então deixa eu só falar aqui sobre Eva, que as meninas... Tem um post lá no Instagram sobre isso. Por que a serpente escolheu Eva e não Adão? Primeiro, porque muito provavelmente não, né? Mas a Eva, por ser co-criadora, ela tinha mais intimidade com a árvore da vida, que a ordem era não comer do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Então, muito provavelmente, a serpente escolheu a mulher por conta disso, né? Porque ela tinha aquele acesso. Então, ela poderia, sim, estragar tudo como estragou. E, segundo, ela persuadindo a Eva, ela certamente persuadiria Adão. Tanto que Eva comeu e deu a Adão. Adão não perguntou nada. Adão não questionou, Adão comeu. Né? E aí Deus pergunta, Adão, o que aconteceu? Foi a moça que você me deu. Entendeu? Então, o que acontece? Ajudadora idônea. A gente precisa entender isso. Então, vai dar uma live só sobre isso. Mas a gente precisa terminar aqui, senão o Instagram não vai gravar nossa live. Então, meninas, mães de meninas, né? Mães de meninas. A gente precisa, urgente, trabalhar isso em nós. A nossa família. Deixar elas ser crianças enquanto são crianças. Exato. Usar muito laço, usar Primeiro, muita fita, usar laço, enfeitar. Brincar de boneca, rosa, flor, porque quando ela crescer, ela vai ter o belo, tá? Quando ela crescer, ela vai entender, primeiro, que ela é bonita, ela precisa florar, ela precisa mostrar para os outros, para o mundo, que ela é bela, tá? Então, se você quer uma mulher forte lá na frente, você precisa trabalhar a sua filha por inteiro. E trabalhar o externo também, porque quando ela se olha e vê que ela é preciosa, ela vai fortalecendo a autoestima, ela não fica mendigando, migalhando, né? Pedindo migalha para os outros. Então, você trabalha o interno dela, né? Você trabalha o interior dela também. Então, é importante não só o externo, mas você trabalhar o emocional da sua filha, o controle emocional, o autodomínio, trabalhar as virtudes, né? A gente precisa urgente resgatar isso. Então, olhar para as nossas filhas também, olhar para a gente, né? Uma coisa que eu quero terminar aqui. Perla, eu também topo, hein? Tô aqui, vamos embora fazer esse encontro. Olha só, o que a gente precisa é parar, eu falo isso sempre para as mulheres que já me seguem. Levantemos da cadeira da menininha que precisa de receber tudo dos outros. Mulher veio ao mundo para servir, para ser mãe, servir. Olha, faltou meia hora. Gente, que alegria! Olha só, como ajudar a mãe a ser mais feminina? Vai lá no meu perfil e segue tudo que está lá, que eu vou te ajudar. E se você quiser fazer a sua filha mais feminina, compra lá.